Hebreus capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura apenas de um versículo inicialmente, e depois vamos nos transportar a outro texto. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Bem conhecido esse texto. E eu quero inclusive que a gente faça essa leitura juntos, tá certo? Ver se a gente consegue fazer melhor do que fizemos hoje pela manhã, né? Um desastre. Depois melhorou. Ver se a gente consegue fazer de uma só vez. Capítulo 10, verso 25, só o início, diz assim. Vamos lá juntos? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Só até aí. Muito bem. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. A nossa devocional, creio que breve devocional essa noite, nós estamos ainda naquela pausa, né? Do livro que ainda estamos para tratar com os irmãos, agora que nós encerramos Tessalonicenses. Mas eu quero tratar brevemente com vocês essa noite do tema a importância da igreja local. Mas foi o tema do nosso aniversário, não é? De fato, foi o tema do nosso aniversário no ano passado, né? Nosso aniversário de 60 anos. E eu queria tratar desse tema com vocês, por crer que esse tema de fato é um tema bastante importante e que precisa, vez ou outra, a gente estar tratando desse tema aqui em nossa igreja. Veja, o que é igreja local? Precisa tentar entender já o conceito disso. O que significa o termo igreja local? A igreja local é aquela que se reúne, obviamente, e a resposta é muito simples, numa localidade, em algum local, em algum lugar. Não é? Seja numa cidade, seja num bairro, seja numa comunidade. Como, por exemplo, a nossa igreja aqui. A Igreja Batista em Bodocongó. Essa é uma igreja local, não é? Eu vi alguém dizer que igreja local é aquela que pode se dar do endereço, que se encontra em determinado lugar. Essa é uma igreja local. Agora veja, qual a importância de se fazer parte, então, de uma igreja local? Qual a importância disso? Por que é importante você dizer, olha, eu faço parte da Igreja de Cristo em tal lugar? Qual a importância disso? Parece que nós estamos diante de um tema que é muito simples, mas perceba, ao mesmo tempo, esse tema pode se tornar um tema bastante desafiador. E eu digo a você por quê? Porque nós não temos explicitamente na Escritura Sagrada nenhuma ordem ou orientação direta de Deus para que façamos parte como membros de uma igreja local. E essa discussão é bastante importante, porque nós estamos vivendo num tempo onde tem crescido movimentos chamados de desigrejados. O que são os desigrejados? Homens e mulheres que se afirmam crentes em Cristo Jesus, mas que não mostram, que não nutrem nenhum apreço e nenhum compromisso com quem? Com a igreja local. Que são capazes de dizer assim, olha, nós somos crentes, e nós não estamos aqui duvidando de algo desse tipo, mas eu sou crente em casa. Mas eu prefiro ficar em casa com a minha família, reunidos ali, nós, no dia que nós determinamos, nós lemos a Bíblia, nós fazemos as nossas orações. Eu não sou de nenhuma igreja, eu não vou para nenhuma igreja local, mas nos domingos, especialmente nos dias atuais, eu ligo a minha TV no domingo à noite e escolhemos o sermão do pastor de preferência nossa, e aí nós ouvimos aquela pregação, e o menino se levanta e faz uma pipoca e traz o suco, e aqui a gente celebra ao Senhor. Nós estamos vivendo num tempo assim de verdadeiros cavaleiros solitários. E homens e mulheres que se afirmam cristãos, mas que não têm nenhum compromisso com a igreja local. Entretanto, meus irmãos, quando nós olhamos mais cuidadosamente para os textos bíblicos, nós descobrimos que há sim evidências, não apenas da existência, da óbvia existência, eu posso até dizer assim, da igreja local, mas também, principalmente, da sua importância. A importância da igreja local.
Basta a gente ver de maneira muito superficial, por exemplo, as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, todas elas endereçadas a igrejas em determinadas localidades. Cartas endereçadas à igreja nas cidades onde elas estavam localizadas. Carta de Paulo à igreja em Éfeso. Nós acabamos, há pouco tempo, de estudar a carta de Paulo que estava na igreja em Tessalônica. Você tem a igreja em Corinto, você tem a igreja em Filipos, você tem a igreja em Colossos. Percebe? Igrejas nessas localidades que estavam ali. E quando as cartas são tratadas, os assuntos são assuntos específicos dos desafios vividos pelaquela igreja naquele lugar onde ela estava colocada, onde ela estava instalada. Além disso, nós encontramos também alguns temas bíblicos que só fazem sentido se estivermos vivendo a experiência da igreja local. Do tipo, você encontra, por exemplo, em 1 Timóteo, instruções sobre a necessidade de se ter uma liderança qualificada da igreja. Mas veja, se eu não faço parte de uma igreja local, por que me interessa saber se essa liderança tem que ser qualificada ou não? Perde sentido o texto, não perde? Na carta aos Hebreus, nós temos a necessidade de se sujeitar a uma liderança qualificada. Mas como eu vou me sujeitar se eu não tenho liderança, não faço parte de nenhuma igreja local? Dentro dessa mesma linha, na carta aos Coríntios, Paulo vai falar sobre a necessidade da disciplina eclesiástica. Mas como eu vou experimentar, vivenciar isso, se eu não faço parte de nenhuma igreja local? Eu poderia passar aqui, meus irmãos, de verdade, muito tempo, trazendo muitos textos que deixam claro para nós, não apenas a existência dessas igrejas, mas, sobretudo, a sua importância para a vida dos cristãos. Quando você vê, por exemplo, Cristo aparecendo ao apóstolo João, quando João, estava preso na ilha de Pátimos, e que naquela ocasião escreve o livro de Apocalipse, baseado nas revelações dadas pelo próprio Cristo a ele. Veja, as revelações dadas por Cristo ao apóstolo João são todas elas endereçadas, aparentes, ainda que simbolicamente, a 7 igrejas locais. A igreja em Éfeso, a igreja em Esmirna, em Sardes, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia, igrejas que estavam nesses lugares. E quando Cristo fala para essas igrejas, porque nós encontramos elogios específicos da vivência daquela igreja local, advertências que estavam ligadas à experiência dos crentes naquela igreja com a qual faziam parte, orientações dadas, inclusive, levando em consideração as cidades onde elas estavam incluídas ali. Nós encontramos tudo isso, e tudo isso deveria ser absorvido por esses irmãos na vida comunitária, ou no contexto da igreja local. Por essa razão, quando eu pensei em tratar desse tema com os irmãos, desde o ano passado, eu pensei, na verdade, em trazer essas 7 cartas. Não o fiz e não farei também esse ano, mas hoje eu quero trazer para vocês uma dessas cartas, para que a gente possa aprender a importância da igreja local, olhando a maneira como Cristo tratou uma dessas igrejas. Tendo em vista que já vimos hoje pela manhã a segunda delas, nós veremos a primeira. Nós vimos a segunda carta e hoje veremos a primeira, que foi destinada à igreja de Cristo na cidade de Éfeso. Vamos fazer a leitura do texto em questão e na sequência a gente faz outra oração. Mas acompanhe a partir do verso 1 do capítulo 2, que foi o texto que nós lemos inclusive na liturgia. Se você tiver sem Bíblia, você pode usar até mesmo o texto litúrgico aí que está no seu boletim para acompanhar a devocional dessa noite. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. O que é que ele diz? Verso 2: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança,
e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, verso 3, e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Porém, eu tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que é que ele diz? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche os olhos. Peça que Deus nos ensine, lhe ensine essa noite sobre essas verdades tão profundas a respeito da necessidade de fazer parte de uma igreja local. Bondoso Deus, nós queremos nesse instante, ó Deus, diante do privilégio de termos em mãos a Tua palavra, pedir ao Senhor, Pai, que Tu venhas falar ao nosso coração por meio dela, nos instruindo sobre esse tema tão importante, que é a importância da igreja local. Nós estamos aqui, ó Deus, desejosos de aprender do Senhor. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Antes da gente começar diretamente no texto, eu quero fazer uma lembrança aos irmãos aqui. Alguns que já sabem perfeitamente disso, outros que talvez não. Esse livro foi escrito pelo apóstolo João quando ele estava preso na ilha de Patmos, que era uma espécie de colônia penal romana. Todos os escritos que se davam ao direito, quem estava preso tinha o direito de escrever para os seus familiares, enfim. Mas todos os escritos eram avaliados pelos soldados romanos. Veja, João estava preso, ele mesmo disse isso, por causa do testemunho de Cristo Jesus. Então ele não podia escrever de maneira clara, direta, sobre esse assunto, porque do contrário, suas cartas não chegariam à igreja. O que é que João faz então? Lembrando que João, assim como os demais apóstolos e o próprio Cristo, tiveram origem no judaísmo, vieram do judaísmo, e o judaísmo é cheio de símbolos. João também, então, escreve o livro de Apocalipse, usando símbolos judaicos. Símbolos que são para nós estranhos, por isso alguns crentes têm até medo de ler Apocalipse, não é? 7 chifres, não sei quantos olhos, da besta que sai do meio do mar, da espada que sai da boca, dos olhos de fogo. Tudo isso é simbologia judaica. Você vai encontrar números em Apocalipse, 12, 24, 144, 1666. Tudo são símbolos. Há uma mensagem por trás disso. Nada é literal nessa questão. Você vai encontrar cores, cavalos brancos, vermelhos, amarelos, pretos. Tudo símbolo, irmãos. Você vai encontrar objetos, castiçais, candelabros, bacias e outros mais. Tudo simbolismo. Você vai encontrar personagens. São todos símbolos. E aqui não é diferente. A nossa missão é tentar tirar o que está por trás de cada um desses símbolos. Dito isso, nós estamos diante de um texto cheio de símbolos. Cheio de símbolos. Vamos a eles. Veja só. Cristo começa deixando claro duas coisas aqui no texto, no primeiro verso. E ele está com a sua igreja, ao mesmo tempo em que ele está na sua igreja. Veja o verso 1, o que é que ele diz? Ao anjo da igreja na cidade de Éfeso, veja, a igreja local, escreve: estas coisas diz aquele que, primeiro, conserva na mão direita, é dele, as 7 estrelas. Segundo,
ele anda no meio, ele está no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ele possui ao mesmo tempo em que ele está ali. A dificuldade agora é entender o que significa 2 coisas aqui. Quem são essas 7 estrelas e quem são esses candeeiros de ouro? Para nossa sorte, aqui nós temos uma exceção, porque nós temos um texto que nos explica claramente, não se acostume com essa facilidade, você não vai tê-la em todo Apocalipse, mas nesse texto a gente tem um versículo que diz claramente o significado dessas 2 questões. Capítulo 1, versículo 20. Olha o que ele diz. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, ele explica, irmãos, olha que beleza. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então a gente já tem mais ou menos aqui o significado das questões. Agora ficou difícil. As igrejas até dá para a gente entender. Mas, pastor, quem são os anjos? Não quer dizer que cada igreja tem um anjo? Veja a gente criando novas heresias. O termo anjo aqui é um termo simbólico para tratar da liderança da igreja, do pastor ou daquele que lidera a igreja, que é chamado aqui de anjo não por outra razão, mas sim porque a palavra anjo, ou ângelos no grego, significa um mensageiro. O que quer dizer que ele era o grande responsável em transmitir essa mensagem à sua igreja. Só por isso. Então você não precisa me chamar de anjo, a não ser que queira. Brincadeira, irmãos. Mas é por isso que eles são chamados aqui de anjos. Deu para entender a questão? E quem são os candeeiros que ele coloca aí? Os candeeiros, segundo o verso que nós lemos agora, são as igrejas, que são chamadas assim porque são chamadas para iluminar o mundo, como Cristo bem disse quando esteve aqui, vós sois a luz do mundo. Essas igrejas que são chamadas para iluminar o lugar onde elas estavam com o brilho do próprio Cristo. O brilho do próprio Cristo. E há outro símbolo aí, no número 7. Nós sabemos que não existiam apenas 7 igrejas, mas por que não 8 ou 6? Porque há um simbolismo por trás do 7 aqui. O número 7 para o judeu significa, além da perfeição, um número de totalidade. Algo completo, total. O que quer dizer, então, que ele conserva na mão todos os verdadeiros e fiéis pastores de suas igrejas em todo o tempo. Deu para entender isso? Todos eles, os verdadeiros e fiéis pastores, são conservados por ele em sua mão. Ao mesmo tempo em que ele está no meio de todas as verdadeiras e fiéis igrejas locais. Em qualquer lugar e em todo tempo até a sua volta. Esse é o significado disso. Então veja, ao mesmo tempo ele está com a sua igreja, conservando-a, e na sua igreja, contemplando-a, observando-a. Tanto é verdade que veja a maneira como ele começa o versículo 3, irmãos. Eu conheço as tuas obras. O que é que ele está dizendo? Lembrando, ele não está falando para um indivíduo especificamente, mas para uma igreja local. Eu conheço vocês. Eu conheço a igreja de Cristo na cidade de Éfeso. Que legal é pensar nisso, né? É interessante pensar isso. Ele conhece a igreja dele no bairro em Bodocongó. Ele conhece a igreja local. É isso que ele está dizendo aqui. Ainda que nós saibamos muito bem que nosso Deus conhece claramente todos os indivíduos cristãos, conhece-nos de maneira pessoal, mas aqui o contexto é que essas palavras são endereçadas a uma igreja local. A uma igreja local. E veja, por isso é que ele menciona particularidades da igreja local, daquela igreja em Éfeso, como, por exemplo, o fato de que a igreja de Cristo na cidade de Éfeso era uma igreja que lutava para preservar a boa doutrina, ou bom ensinamento. Olha o verso 3. Verso 2, desculpe. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus,
e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste o quê? Mentirosos. Queridos, terríveis heresias já haviam se infiltrado na igreja no primeiro século. Homens falsos mestres que se diziam autoridade, que se diziam vocacionados por Deus e que são chamados aqui por Cristo de nicolaítas, simbolicamente de nicolaítas. Eu não quero entrar na questão disso, mas são chamados assim. Esses homens pregavam um evangelho sem proibições, dizendo inclusive aos demais cristãos que eles não deveriam se preocupar demasiadamente com seus próprios pecados. Vocês entendem isso? Só que qual era o problema? O problema é que a igreja de Cristo na cidade de Éfeso, preste bastante atenção nisso, ela havia sido pastoreada por Paulo, pelo menos 3 anos, depois, na sequência, por Timóteo, jovem filho na fé de Paulo, um discípulo fiel do apóstolo Paulo e de suas doutrinas, e por fim até mesmo do próprio apóstolo João, que passou uma temporada ali. O que é que eu quero dizer com isso? A igreja em Éfeso era afiadíssima na doutrina. Tanto é que você viu, ele diz assim, colocou à prova os que se diziam apóstolos e descobriram o quê? Isso é mentira. Esses caras estão mentindo pra gente. Que coisa, que elogio, irmãos. Que elogio. Eles são centrados na doutrina, teologicamente apurados. Por isso é que, juntos como igreja local, eles combatiam esses falsos mestres. Olha o verso 6. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas. Aqui é um símbolo para esses falsos mestres. Aí Cristo completa, as quais eu também odeio. Eu também odeio aquilo que eles têm ensinado e que tem levado muita gente a fazer contra Deus. Mas vocês são bons de doutrina. São bem doutrinados, colocam essas pessoas à prova. E quando percebe o erro, ei, aqui não. Heresia aqui não. Irmão, isso aqui é tremendo. E é Cristo dizendo, eu conheço isso. Veja, é uma particularidade da igreja, não é? Certamente, você não pode imaginar que todas as igrejas naquele tempo tinham esse mesmo perfil. Então, é uma particularidade de uma igreja local. A igreja em Éfeso era uma igreja bem doutrinada. E Cristo diz o quê? Eu conheço a igreja em Éfeso. Eu sei o que eles fazem e eu aprovo isso deles. Não apenas a sã doutrina, não apenas essa postura ortodoxa quanto ao ensinamento, mas Cristo também conhecia outra particularidade da igreja. Era uma igreja que estava sendo perseguida por causa da fé. Olha o que é que ele diz aí no versículo 3. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. A cidade de Éfeso era uma cidade extremamente idólatra. E boa parte da economia da cidade girava em torno de sua idolatria. Você tem ideia? Quando Paulo começou a pregar na cidade de Éfeso, e aqui fica um dever de casa, viu? Uma tarefa de casa. Atos, não precisa abrir, é para casa. Atos capítulo 19, leia para você lembrar disso. Quando Paulo chega na cidade de Éfeso, que começa a pregar o evangelho, começa a haver um rebuliço, porque as pessoas começam a se converter e não comprar mais os instrumentos de idolatria. Havia na cidade de Éfeso o templo da deusa Diana, que era uma grande maravilha daquele período. E a cidade girava, boa parte da economia girava em torno do templo da deusa Diana. As estatuetas, os utensílios que eram usados e eram vendidos aos adoradores de Diana. De repente, boa parte dos adoradores de Diana agora se converteu. Isso criou um rebuliço na cidade. Está lá em Atos 19 isso. Ao ponto de haver uma espécie de assembleia, de reunião, entre eles, os artífices, aqueles que viviam disso, para tentar decidir o que é que iam fazer com Paulo. Vamos botar esse cara para fora da cidade. Vamos matar esse cabra. Senão a gente vai falir. Olha que coisa interessante. A igreja começou a ser perseguida por causa disso. Mas com um detalhe. Qual foi o detalhe no finalzinho do verso?
sem esmorecer. Passava pelas dificuldades e pelas perseguições, mas firme. A gente não se dobra. Aí você olha para essa igreja até aqui e você diz, pastor, que igreja boa, viu? Eu queria fazer parte dessa igreja, né? Uma igreja que tem uma doutrina muito acurada, não é? Uma igreja que gosta de fato de estudar a Escritura Sagrada, ao ponto de não cair nos erros, não é, dos falsos mestres e suas heresias, ao ponto de pautar a sua vida pela Escritura Sagrada, ao mesmo tempo que era uma igreja que não esmorecia diante da perseguição. Não se dobrava diante da idolatria e não se dobrava diante da perseguição. Espetacular. Uma igreja perfeita. Como a gente costuma dizer, só que não. Não dá para ser perfeita, porque nós não somos perfeitos. A igreja onde você está não pode ser perfeita. Sabe por quê? Porque você está nessa igreja. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Que coisa, irmãos. Não dá para a gente pensar como é que é possível isso. Uma igreja de boa doutrina, uma igreja capaz de morrer pelo seu Senhor, mas que de maneira muito estranha estava perdendo o fervor espiritual. Parece uma coisa contraditória, não é? Estava perdendo o fervor espiritual. O que pode significar isso? Talvez o fato de que aquela igreja já não orava como orava antes. Talvez o fato de que aquela igreja ela já não chorava os seus pecados como chorava antes. Não sei, mas o fato é que alguma coisa na relação da igreja com o seu Senhor não andava bem. Não andava bem. A igreja parecia uma esposa, para a gente poder entender isso, uma esposa fiel, dedicada à casa, aos filhos, daquelas que os homens saem e dizem assim, olha, minha esposa é presente de Deus, uma mulher fiel, dedicada à casa, primorosa, isso e aquilo, mas ao mesmo tempo uma esposa que havia se tornado uma mulher fria na relação com seu esposo. Dá para imaginar isso? Era mais ou menos isso que a igreja estava vivendo. O fervor da relação com o Senhor, aquele desejo de estar junto, de estar presente, de chorar aos seus pés, de estar com o Senhor o tempo todo, isso já não existia mais. Existia doutrina, viu? Ninguém enganava a igreja em Éfeso. Existia coragem, era capaz de morrer em nome de Cristo, mas parece que já não existia calor, emoção na relação com o Senhor. Tanto que a orientação de Cristo é que a igreja deveria se arrepender desse pecado. Olha o verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Percebe? Vocês viveram algo melhor no passado. Lembrem-se de onde vocês caíram. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Por que isso é importante? Porque se isso não acontecer, se não houver arrependimento e permanecer a igreja vivendo apenas aquilo ali, seria constatado, então, evidenciado que não havia conversão. Tanto é que veja a gravidade da ameaça no final do verso 5, quando ele diz assim, se não eu venho a ti, moverei do teu lugar o teu candeeiro. Olha, caso não te arrependas. O arrependimento como uma evidência de salvação. A igreja precisava se arrepender como igreja local. Como igreja local. Meus irmãos, e eu já estou finalizando, viu? Mas eu quero pensar com vocês, olhando para a carta aqui de Éfeso, a importância de ser igreja local. Veja, quando a gente olha para todo esse contexto, a gente percebe que a igreja local é um lugar que pertence a Cristo. A igreja local pertence a Cristo. Cristo é o dono dessa igreja. E, ao mesmo tempo, a igreja local é o lugar onde ele está presente, como a gente viu no verso 1. Quando ele diz que anda no meio dos candeeiros.
no meio dos candeeiros. Ele está presente. E isso é interessante para que a gente não esqueça que todas as vezes que nós nos reunimos como igreja local, isso não pode sair da nossa mente, irmãos. Ele está presente. Assim nós iniciamos o nosso culto, não foi hoje? Ele está presente, irmãos. E isso é verdade. É um fato. Ele anda no meio dos candeeiros. É por isso que nós, quando estamos cultuando a Deus de uma maneira solene, como buscamos fazer nos domingos à noite, nós buscamos fazer isso de uma forma muito reverente, muito respeitosa, com todo cuidado em pequenos detalhes até. Por que isso? Porque ele está presente. Ele está aqui entre nós, irmãos, contemplando as nossas vidas, contemplando os nossos atos, ouvindo as nossas palavras cantadas ou ditas em oração, e mais que tudo isso, como a gente sempre costuma dizer, sondando a nossa alma, ele está presente entre nós. Quando nós esquecemos essas coisas, o nosso comportamento e a nossa postura em nossos cultos, eu nem preciso completar, não é? O que acontece? Mas imagine se pudéssemos vê-lo fisicamente. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de comparação, mas eu preciso fazê-lo agora. Imagine se pudéssemos vê-lo. Imagine se o Deus encarnado em Cristo Jesus entrasse por essas portas no momento que a gente fosse iniciar o nosso culto. Imagine se ele sentasse numa dessas cadeiras aqui para contemplar o nosso culto. Como seria o seu comportamento? Olhando ele nos olhos. Como seria o nosso comportamento dentro do templo, olhando ele nos olhos? Percebe? Ele está presente entre nós. Uma outra coisa é que a igreja local é um lugar onde juntos nós aprendemos a sã doutrina. Juntos nós aprendemos e somos ensinados sobre a sã doutrina. Para quê? Para poder identificar e combater os falsos mestres e seus falsos ensinos. E são muitos em todos os lugares, cada um mais sutil que o outro, e que tem captado a vida de muitos verdadeiros cristãos, mas que não têm muitas vezes apreço pela sã doutrina. Não são frequentadores, por exemplo, das EBDs. Não são frequentadores dos estudos. São homens e mulheres que muitas vezes são capazes de se debruçar sobre os livros para estudar para concurso super positivo, mas que não têm o mesmo afinco, o mesmo desejo, o mesmo afã pela Escritura Sagrada. Percebe? Mas é a igreja local que instiga o nosso coração ao estudo. É na igreja local que nós somos bem doutrinados, bem ensinados para identificar os falsos mestres e suas heresias. Como a gente viu aí no versículo 2. Mas também para evitar de cair na falácia desses homens e passar a viver uma vida completamente fora da vontade de Deus, achando que está certo quando está errado, como a gente viu no verso 6. É na igreja local que nós somos educados juntos, como era na igreja em Éfeso. A igreja era forte em sã doutrina. É na igreja local também que a gente precisa entender que a igreja local é um lugar de regenerados, é verdade, mas ainda pecadores. Mas ainda pecadores. Um lugar de regenerados, mas ainda pecadores. E é aqui, meus irmãos, como a gente viu no versículo 4, né? Que a gente precisa entender que não tem como encontrarmos perfeição na igreja local enquanto ela ainda estiver aqui. Enquanto ela ainda for local. Não tem como. Há uma frase de um teólogo chamado Eugene Peterson, ele dizia que nós esperamos da igreja aquilo que nem mesmo Deus espera dela. E nós somos pecadores. Nós vamos falhar uns em relação aos outros. Nós vamos cometer erros. Erros que só serão cometidos aqui, enquanto estivermos juntos. E veja, até isso faz parte da igreja local. Até isso faz parte da igreja local. Por quê? Porque também é na igreja local
o lugar onde nós aprendemos e experimentamos do arrependimento. Uma experiência que só é real na vida dos verdadeiros crentes, segundo a gente viu aí no versículo 5. Então a igreja local é um lugar de pecadores, verso 4, mas é um local de pecadores arrependidos, versículo 5. E é aqui que a gente vive tudo isso. É aqui que a gente briga e se abraça. É aqui que a gente discute e ora um pelo outro. É aqui onde a gente magoa e pede perdão. E perdoa. É aqui onde a gente cresce. É aqui onde nós escutamos alguém dizer assim, estou com raiva de você. E outro diz assim, por quê, meu irmão? Porque eu fiquei sabendo que você falou mal de mim. Aí você olha e diz assim, deixa eu lhe perguntar. Já falou mal de mim alguma vez? A outra diz assim, já falei também. Esse é o lugar onde nós aprendemos a crescer juntos. É na igreja local que nós aprendemos a perdoar uns aos outros. É aqui onde nós aprendemos a identificar os nossos pecados e nos arrepender de cada um deles. É na igreja local, meus irmãos, o lugar onde o Espírito Santo fala ao coração do crente. E o crente se prepara para viver a vida eterna. Pastor, eu não vi isso no texto, não. Mas vai ver agora. Último verso. O verso 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o que é que ele diz? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. É na igreja local que a gente vivencia todas essas experiências. Veja, eu poderia aqui discutir com você e dizer que boa parte, se não todas aqui, poderiam ser experimentadas individualmente. Não é esse o caso. Jesus está falando da igreja em Éfeso. Suas palavras são dirigidas ou direcionadas exatamente a uma igreja local que vivenciava essas experiências como? Juntos como igreja. Percebe a importância disso? Percebe a importância de se fazer parte dessa igreja local? Um lugar tão importante que foi pensado por Deus para a nossa celebração, pensado por Deus para a nossa comunhão e pensado por Deus, meus irmãos, para a nossa edificação. Isso é igreja local. Não há como fugir disso. Por isso é que eu comecei lendo com vocês a orientação do autor aos Hebreus, não foi? Não deixemos de congregar, como já era o costume de alguns. Por quê? Porque a igreja local, escute, guarde no seu coração. É um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Amém? Amemos nossa igreja local, meus irmãos. E eu não me refiro apenas a essa igreja local, mas qualquer igreja da qual nós fazemos parte. Tá? Qualquer igreja da qual nós vamos fazer parte. Eu lembro que alguns anos atrás, um dos membros dessa igreja, alguém que já foi membro dessa igreja, já não está mais aqui, viajou, está morando em outra cidade, mas eu me lembro quando ele recebeu uma proposta de emprego muito boa, e aí foi morar numa cidade bem longínqua daqui, bem distante, já na divisa com outro estado. Talvez alguns aqui vão lembrar disso. E ao chegar lá, não é? E veja, a empolgação da família, até mesmo de parte da igreja, era com um novo emprego, né? Tendo em vista que ele ia agora galgar novos passos, ele ia desenvolver naquela parte ali. Mas aí ele me liga no primeiro dia que chega na igreja, na cidade. Ele foi morar nessa cidade longe, aí liga para mim desesperado. Pastor, eu não encontrei uma igreja local. Olha a preocupação dele qual era. Eu não encontrei uma igreja local. Eu tive que conversar com ele para ele não desistir. Só não vá com calma demais. A cidade é maior do que você está vendo aí. Você está na primeira semana, né? Dê uma andada, vá visitar. E foi complicado, viu? Visitava uma igreja no domingo e ligava para mim na segunda. Não é uma boa igreja, pastor. A ponto de desistir. Olha a importância para ele do lugar onde ele estaria adorando a Deus, se reunindo com os irmãos juntamente com sua igreja, com sua família. A importância da igreja local, meus irmãos. E lembre-se mais uma vez, eu não me refiro apenas a essa igreja aqui, mas a igreja do Senhor, fiel a Deus, que está em todos os lugares.
em vários lugares, não é? E possamos dar importância a isso. Fazer parte disso é um projeto de Deus. Não fazer parte disso é viver pecando contra Deus. Tendo em vista que esse é um projeto divino. Não é uma orientação de Deus, não deixemos de congregar. É na vida em comunidade que nós vamos experimentar coisas, preste atenção, que só são reais na igreja local. Que só podem ser experimentadas e vividas na experiência da igreja local. É um fato bíblico. Feche seus olhos, vamos orar. Agradeça a Deus por sua palavra. Pai amado, a tua palavra, como ela bem nos diz, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É por meio da tua palavra que o Senhor nos orienta, nos guia os nossos passos. O Senhor fala ao nosso coração. Ela é a tua revelação a nós. E é por isso que nós te amamos tanto, Pai. Porque o Senhor não nos deixa sem instrução. O Senhor não nos deixa sem advertência ou sem orientação. Nós queremos te agradecer por essa noite e por essa palavra, Pai. Tão importante ao nosso coração. A importância de fazer parte de uma igreja local, Deus. Projeto do Senhor para as nossas vidas. Nós queremos também te pedir perdão, porque muitas vezes nós somos levados a não ver esse valor na igreja local. A ver a igreja local como uma coisa muito distante de nós, quando na verdade deveríamos estar incluídos nisso, vivendo essas experiências. Nos perdoe, Pai, nos perdoe. Fazemos isso muitas vezes por nossa ignorância ou teimosia. Mas nós queremos te pedir, Deus, e agora sim, por essa igreja local, e pedir ao Senhor em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor abençoe a nossa igreja, a tua igreja, aqui nesse lugar. É claro que eu estendo essa minha oração junto com os teus filhos aqui, os meus irmãos, a todas as igrejas locais aqui na nossa cidade, especialmente. Que o Senhor dirija os nossos passos como liderança dessas igrejas. Que o Senhor dirija essas igrejas porque são tuas, é o teu povo. Que o Senhor nos faça cada vez mais unidos, mesmo em meio às dificuldades do relacionamento. Porque não é fácil. Somos pecadores, como vimos. Mas nos faz amar a igreja local. Nos faz ter o desejo de vê-la sendo desenvolvida e desenvolvendo os nossos familiares, os nossos pequenos. Que seja um lugar da nossa edificação e da edificação da nossa família. Que seja um lugar, ó Deus, que marque a nossa história por louvor da tua glória. Para que a gente olhe para o passado e lembre de cada experiência que vivemos juntos como igreja local. Nos abençoa para o louvor do teu nome, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.